Bora lá, galera, mais um vídeo do nosso canal em noite, né, de entrega de taças do campeão do Campeonato Brasileiro Palmeiras. O Palmeiras venceu o time do América Mineiro. O Palmeiras aí atrapalhou o América Mineiro no Campeonato Brasileiro, né? Falei, o time do América Mineiro tem que abrir o olho, porque o time do Palmeiras, mesmo em ritmo aí de comemoração, né, é despedida do Gustavo Scarpa, né, fez o último jogo com a camisa do Palmeiras e mesmo assim o Palmeiras virou, né, o América Mineiro abriu o placar com Benítez e Murilo e Gustavo Scarpa marcaram o gol do time do Palmeiras. O time do América Mineiro ainda é sétimo colocado do campeonato, mas agora o time do América vai ter que jogar a última rodada aí, precisando vencer para poder se manter na sétima colocação e continuar dentro do G8 do Campeonato Brasileiro, né? Com isso, o time do Atlético Mineiro está de fora da zona de classificação para a próxima Libertadores. Eu separei um corte aqui do programa Linha de Passe falando tudo sobre essa partida entre Palmeiras e América Mineiro. Bora lá acompanhar. Assim, ele é o cara que... Mesmo querendo mais. Mesmo querendo mais, Isso. achando pouco. Ele 38 de 38 não tá legal. Ele queria mais minutos nesses 38 jogos, mas o Dudu foi o cara que jogou os 38 jogos, né? Então é... Por isso até que ele teve menos minutos. É difícil o jogador entender isso. Eu, no lugar do Abel, não colocaria o Everton. Mas aí eu acho o Everton. Mas é que assim, aí não é o Abel, né? Eu acho que aí o Everton teria todo o direito de dizer... Ele pedir para jogar e outra coisa. dizer, exatamente, Abel, eu não quero... Ele teve um choque no final Teve no do final, jogo. né? Ficou todo mundo assim. Mas assim, e até para acho que falar do Scarpa, o campeonato do Scarpa é um negócio espetacular para um jogador que durante muito tempo foi até questionado, né? Pela sua maneira de encarar o jogo, as partidas, por de repente não ter tanta competitividade, e ele se tornou um símbolo da chegada de dele no Palmeiras, né? Aí teve todas as coisas burocráticas, ele passou um ano praticamente sem jogar, com problemas jurídicos, então foi uma história que começou muito conturbada, que demorou para engrenar, mas acho que somos unânimes na mesa, se não formos que alguém se manifeste, mas acho que ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e encerra a sua passagem na melhor... Tentou fazer isso no último jogo dele em casa. Acho que foi o Gomes. Mas entendo plenamente o voto no Scarpa. Eu entendo também o voto no Gomes. Eu também entendo o voto no Gomes, é verdade. Mas para mim foi ele. O Scarpa. Até porque o Gomes faz parte... O Gomes está no sistema defensivo, que não é só o Gomes. O Scarpa está no sistema defensivo, o Rony está no sistema defensivo, o Dudu a contragosto está nesse sistema. O Scarpa, ele se mostrou ainda maior no momento que o Palmeiras teve a grande perda, que é o Veiga não poder jogar. Você fala, e agora? Agora vamos ver. Eu lembro que a gente chegou a falar aqui no Linha. Vamos ver o Palmeiras sem o Veiga. E aí, o Palmeiras sem o Veiga? Jogou. O Abel, aí entra o treinador. Jogou o Mike. O Mike fez gol. Jogou acrescentar uma coisa. Verón, né? Jogaram vários caras pelos lados. E o Hendrick passou então, a ter fale espaço. Também o Scarpa, lateral esquerdo. Foi na origem quando chegou o Abel, lá em novembro de 2020. O Scarpa jogou dos dois lados do campo, jogou centralizado, jogou como lateral. E na final de Libertadores fez um papel, era a cerejinha do bolo do Abel para o Renato Gaúcho. E é um cara importantíssimo para o grupo, quer dizer, vai ser uma perda também nesse sentido, porque é um cara, todo mundo que a gente ouve que convive ali no dia a dia do Palmeiras, diz que o cara é espetacular no elenco, na condução das coisas, como os companheiros todos gostam dele, ele se preocupa muito com isso também, então é um cara que certamente vai fazer falta, mas convenhamos, não podia sair mais por cima do que isso, ganhando, imagino, todos os prêmios de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não só a bola de prata, provavelmente vai ganhar o melhor do Brasileirão da CBF também, e está indo, né, para a Inglaterra porque quer viver na Europa. Acho que isso também dá uma demonstração de que ele é um jogador com uma cabeça diferente. Vai para uma equipe que está passando momentos difíceis na Premier League, mas até bacana no dia de hoje. O Nottingham entrou em campo pela Copa da Inglaterra e venceu o Tottenham por 2-0. Né? Então segue aí na Copa da Inglaterra. E mesmo estando num momento difícil, né, na Premier League, com a chegada do Scarpa, de repente, como um grande reforço, pode fazer uma diferença, né, André? Pode, na sequência, porque vai ser depois da Copa do Mundo. O time fica melhor com ele, é evidente, né? Não,
Eu não sei se é uma coisa assim, um impacto tão visível a ponto de mudar o tipo de campeonato que o Nottingham Forest vai disputar na Inglaterra a partir do momento em que o Scarpa estiver lá, na segunda parte da temporada, mas certamente ajuda. E ele vai, pela maneira como ele encara o futebol, pela maneira como ele se comporta, ele vai querer aproveitar, evidentemente, ao máximo essa experiência. E para isso ser possível, ele precisa corresponder dentro de campo, né? Não podemos ter a ideia de que o Scarpa foi lá para conhecer o país, para fazer viagens quando ele tiver pequenas folgas. Embora ele tenha ido mas ele vai fazer isso também. Exato. Ele vai fazer isso também porque é possível fazer. Mas eu tenho certeza que ele vai fazer tudo que tiver ao alcance dele para justificar a contratação e para fazer do Nottingham Forest, que é um bicampeão europeu. Por favor. Bicampeão europeu, na época da Copa dos Campeões. Brian Clough. Exato. Um time que tem muita história, mas evidentemente hoje... E um dos nomes mais belos de clube de cenário futebol. inglês. Então, assim, nota pessoal. Pura mística. Toda vez que eu ouço ou leio Nottingham Forest, eu lembro do Léo Batista. Porque quando eu via os gols do Fantástico na época de infância, adolescência, o Léo Batista falava, sempre tinha alguns gols do Nottingham Forest. Então, isso para mim tem uma memória legal. Mas claro que isso não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui. O Scarpa vai fazer um movimento de carreira e de vida que, na verdade, essas coisas são um prêmio para ele. Ele buscou isso. Tem muita gente, mas por que o Palmeiras oferece muito mais em termos de possibilidades esportivas para continuar ganhando títulos e tal? Ele zerou, né, tudo também. Acho que ele sai muito satisfeito em relação a isso. O que ele tem, o que ele conseguiu e o que ele ajudou o Palmeiras a fazer. Só tem só uma curiosidade, um detalhe, não considero relevante para definir qual é o melhor jogador. O Gomes fez 2 gols a mais que o Scarpa no campeonato. No Brasileirão? 9. É 9. impressionante a quantidade de gols em todos os clássicos, gol contra o Inter. Exatamente uma semana atrás nós tivemos esse embate aqui. Então, o senhor foi mas nem liberado. todo mundo assistiu, né? O senhor foi liberado Por você, inclusive. para votar no Gustavo Porque Gomes. o Scarpa tem 12 assistências além É dos um gols. voto muito, muito interessante e muito apropriado também. Mas o Scarpa ganhará. Mas como bom retranqueiro Não é uma questão de ser retranqueiro. É aquilo, você vai no zagueiro. Eu vou explicar o que define o meu critério. Eu acho que o Scarpa, a partir de um certo momento, foi o melhor jogador do Palmeiras e do campeonato. Uma boa defesa. Eu acho que o Gomes, desde a todo. primeira rodada, ele foi extremamente regular, atuando em nível muito alto. E é um só por ótimo- isso, meu é um voto. ótimo argumento. Isso é verdade. Só por isso. É um ótimo argumento, A porque... assiduidade do Gomes no time titular, começando partidas ao longo da temporada, é incrível. E acho que o Gomes o Scarpa e o Veiga, de fato, assim, não que quando o Veiga estava bem, o Scarpa estivesse mal. Não estava mal, estava bem também. Mas era o Veiga o grande destaque. Depois você acaba mudando, tendo o Scarpa como grande destaque. Acho até que na reta final o Dudu também foi muito bem, cresceu demais. Então, em relação ao Gomes é isso. É a regularidade também no número de jogos, né? Porque acho que os jogos que ele perdeu, não sei se você tem os dados aí do número de jogos, Birner, mas... Acho que ele começou 30 como Scarpa. Pois é, e ele assim, foi convocado, né, em algumas partidas. Então, para um zagueiro... É impressionante também o cara conseguir jogar tantos jogos, porque dos jogos que ele perdeu, se bobear, 1 foi por suspensão, no máximo 2, não mais do que isso. Então, é realmente impressionante também o quanto o Gomes jogou o tempo todo. 30 jogos, os 30 ele começou, 90 minutos por jogo. Vou pegar aqui os números do Scarpa bem rápido, já me dá um segundo. Seja na direita ou na esquerda, como zagueiro. Porque tem mais essa também, do Gustavo Gomes. Sim, Scarpa jogou 4 jogos a mais, mas começou o mesmo número de jogos, 30 jogos, 75 minutos por jogo. Ou seja, é substituído enquanto o Gomes fica o jogo inteiro. O Scarpa sempre sai, é como o Dudu praticamente, e o Gomes fica o jogo todo. O Gomes chegou a jogar até como lateral direito, foi mal naquele jogo, inclusive, acho que foi... Ali, um dos raríssimos erros, entre aspas, ali do Abel, acho que na temporada, colocar o Gomes num jogo na lateral direita e foi um jogo em que ele, de fato, não foi bem. Ele não tinha também nem Marcos Rocha, nem Mike, é bom que se diga. E só, já que nós estamos falando das suspensões e cartão e tal, o Dudu jogar os 38 jogos é impressionante também por esse aspecto. Olha o que esse cara mudou. Então, para quem diz, às vezes, que o Gabigol não tem jeito, não vai mudar.
O Dudu era, nesse aspecto, tão insuportável quanto o Gabigol, de reclamação, de chiliques com a arbitragem. Era um cara que estava o tempo todo tomando cartão amarelo, que chegou a ser suspenso por dar uma peitada, uma cabeçada no árbitro contra o Santos. E ele conseguiu mudar isso, porque se ele vai jogar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro... Ele tem que ficar em campo, né? Ele teve que não tomar cartões suficientes, então ele estava pendurado hoje com 2 cartões amarelos. 35 desses 37 jogos até agora, tem o mesmo número de assistências do Scarpa, tem mesmo número de gols do Scarpa, porém 4 assistências menos. Mas fez muito. Fez muito. Então, acho que isso também foi importante para o Palmeiras, né? Poder alternar, não era aquela coisa da dependência de um jogador apenas o tempo todo. Se perder esse cara, o que vai ser do Palmeiras? A gente até chegou a falar isso em relação ao Veiga num determinado momento, mas a verdade é que o Veiga saiu... E o time o perdeu. E as coisas continuaram a caminhar da mesma maneira. Exatamente. E uma outra coisa sobre o Dudu, que eu acho que se fala desde lá de trás até agora, ele tomou 2 cartões amarelos do campeonato. É isso que eu estou falando. Ele jogar os 38 jogos é incrível também por isso. Só tomou 2 amarelos. Ele era um jogador intempestivo, que perdia a cabeça. É isso que eu estou dizendo. A mudança do Dudu em relação ao que ele era lá atrás. Ele era um jogador que tomava cartão o tempo todo, que reclamava demais, que dava chilique, que peitava o árbitro. E se ele jogou os 38 jogos, vai jogar os 38 jogos, é porque esse comportamento mudou. Então, sim, é possível mudar. Mudou para melhor. Convidar os amigos para entrar em campo um pouquinho. Vamos lá para dentro do campo, mexer um pouco com bola. Final de temporada. Né? Final de temporada é meio pesado para nós. Mas com motivação, com bastante motivação. Do que você está propondo. O que eu estou propondo é o seguinte, André, nós vamos discutir 2 lances aqui. Esse gol anulado da equipe do América, marcada a falta ali do Felipe Azevedo. Alguma coisa a ser questionada nesse lance para vocês ou não? Na hora que foi feito o destaque ali, ficou bastante claro. Uma enorme falta. O Marcos Rocha ele empurrou, não é isso? Se o lance do Rodrigo Nestor ontem foi falta, isso é muita falta. Tem uma câmera por trás aí mostrando que... falta, né? O empurrão é muito claro. Então, ok. Outro lance dentro de campo para a gente discutir. De novo, vai a bola para dentro da área. Sai o gol. A impressão até que o árbitro já tinha parado. Pênalti no Marcos Rocha, ali na entrada da área. Bom, e aí, Jean? Primeiro dizer que com essa câmera, de fato, a imagem que a gente tem não é suficiente para nenhuma conclusão, mas ficou muito claro na câmera aproximada que há um pisão no pé do Marcos Rocha. O árbitro marca a falta imediatamente. Dentro da área, claramente. E fica claro que aí o VAR agiu de maneira correta, você não precisa chamar o árbitro para ver. Porque o árbitro marcou uma falta que aconteceu. Dentro ou fora da área. O VAR mostrou que foi dentro da área. Bom. E aí tá certo, ele mudou diretamente e nem foi lá ver. Agora, o que se reclama no Brasil, em lance que não cabe nenhuma margem para reclamação, é uma grandeza. E aí eu vou dar os parabéns para o Wagner Mancini. Porque a repórter Exatamente, a repórter do Premier informou na volta para o segundo tempo que era para os seus jogadores se acalmarem e pararem com essa frescura de encher o saco do árbitro. Foi assim que o Wagner Mancini falou para os seus jogadores. E acho que se todo mundo fizesse isso, não é que não pode reclamar, mas reclama quando você tem razão, né? Quando você tem um bom motivo para reclamar. E depois do pênalti marcado, não adianta reclamar também. E demorou, né, para o pênalti ser batido. E vamos em frente. Bom, pessoal, aí a vitória, então, do Palmeiras, despedida do Gustavo Scarpa, jogando no Allianz, 400 jogos do Dudu. Galera, despedida aí em alto estilo aí do Gustavo Scarpa, né? Esse ano dele foi mágico, o jogador jogou muita bola, né? Se dá também a contusão do Veiga, né? Depois que o Veiga teve a contusão, o Scarpa entrou e não saiu mais do time, né? O jogador que tem feito gols, dando muita assistência, né? Vai embora do Brasil com a missão aí feita, ganhou o título do Campeonato Brasileiro, que é muito importante esse título do Campeonato Brasileiro, que nos últimos anos aí o time do Palmeiras só vem acumulando taças, né? E tá igual o Flamengo. Todos os anos sempre tá ganhando alguma coisa. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a Libertadores. E o título foi merecido. O time do Palmeiras foi o time mais regular no Campeonato Brasileiro. E por isso é campeão brasileiro de 2022. Não tem desculpa para falar do time do Palmeiras. Campeonato de pontos corrido, ganha o time que for melhor, que for mais consistente. Ah, mas mata-mata. Não,
é quem for melhor na temporada. São 38 rodadas e o Palmeiras foi melhor e tem a melhor pontuação. É por isso que é campeão, não tem o que questionar. Tem uma equipe muito boa realmente, tem um zagueiro Gustavo Gomes aí, o cara é brabo, um excelente zagueiro, e o Abel tem feito um grande trabalho na equipe do Palmeiras. Agora também vamos aguardar, né? Segundo informações, ele pode pintar na seleção brasileira. Eu não gosto dessa ideia. Ele para dirigir clube, beleza, para dirigir a seleção, não. Eu não gosto do jeito dele, do jeito que ele trata as coisas. Vai que ele já pensou toda coletiva ele sair mal-humorado lá com o repórter, falando a porção de besteira. Não dá. Para mim, se culpa clube, ok, pode dirigir qualquer clube do Brasil, mas seleção brasileira não. Que escolha outro nome e não seja ele, não só pelo trabalho, é pelo jeito dele. Eu acho que ele não combina com a seleção, não combina, essa é a verdade, ele não combina com a seleção brasileira. Eu acho que mais para frente, futuramente, aí, quem sabe, mas no momento, não. Para mim, não combina com a seleção brasileira. É isso aí, o Campeonato Brasileiro, penúltima rodada. Na próxima, agora, né, já no domingo, já teremos já a última rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão se encerrando e daqui a 2 semanas iniciando a Copa do Mundo. E nós iremos aí, é claro, torcer para o Brasil no Catar, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal, vou ficando por aqui, valeu, fui, galera, e bom jogo aí para todos.